Deixe meu povo ir, as pragas e a Páscoa. Êxodo capítulo 7, 14 e 12, 32. Moisés e Arão disseram ao faraó: o Deus dos israelitas diz que você deve deixar o povo dele em liberdade. Se você não os libertar, coisas ruins vão acontecer. Mas o faraó não quis ouvir. Assim, Deus transformou a água do Egito em sangue. Ninguém podia beber. Depois, ele encheu as casas do Egito com rãs. Elas estavam por toda parte. Ainda assim, o faraó não quis ouvir. Então Deus encheu os céus do Egito com piolhos. Eles cobriram as pessoas como poeiras. Depois ele mandou muitas moscas contra a terra do Egito. Ainda assim, o faraó não quis ouvir. Por isso, Deus matou os animais do Egito: cavalos, jumentos, camelos, ovelhas, vacas e cabras. Então ele cobriu os egípcios com feridas. Ainda assim, o faraó não quis ouvir. Depois, Deus mandou pedras de gelo para destruir as plantações do Egito. Sua cevada e linho foram destruídos. Então ele enviou gafanhotos para comer as plantas que restaram. Ainda assim, o faraó não quis ouvir. Então Deus enviou escuridão em toda a terra, mas novamente o faraó não quis ouvir. Deus disse: eu vou matar todos os filhos primogênitos do Egito e todos os primogênitos dos animais. O meu povo deve matar um cordeiro, comê-lo e colocar seu sangue nos batentes das portas. Verei o sangue e passarei sobre suas casas. Aquelas crianças não vão morrer. Vocês se lembrarão disso para sempre. Isso será a Páscoa. Os israelitas obedeceram a Deus, mas os primogênitos dos egípcios morreram, até mesmo o filho do faraó. Finalmente o faraó ouviu. Ele deixou os israelitas irem embora. E assim Deus libertou seu povo do Egito. Pergunta: coisas ruins aconteceram no Egito porque o faraó não deixava o povo de Deus ir embora. Isso é verdadeiro ou é falso? Verdadeiro. Filho amado, Jesus é batizado. Antes de Deus enviar o Salvador, disse o profeta Malaquias: um mensageiro virá para preparar o caminho para ele. Então veio João antes de Jesus, pregando às margens do rio Jordão. Preparem o caminho do Senhor, João disse. Deus está enviando alguém muito especial para o seu povo. Mudem seus caminhos, arrependam-se das coisas más que vocês têm feito, sejam batizados.
E foi isso mesmo que as pessoas fizeram. Você é o prometido? Eles perguntaram. Não, disse João. Eu não sou digno nem de carregar suas sandálias. Ele vai fazer coisas incríveis. Vocês vão ver. Jesus veio até João para ser batizado. Quando João viu Jesus, ele disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu quero que você me batize, disse Jesus. Não, respondeu João. Eu é que preciso ser batizado por você. Confia em mim, disse Jesus. Esta é a coisa certa a fazer. Assim, João batizou Jesus. O Espírito de Deus desceu sobre Jesus como uma pomba. Este é meu filho, Deus disse. Eu o amo, ele me agrada muito. Pergunta: Enquanto João batizava Jesus, o Espírito de Deus veio sobre ele como um peixe, um coelho ou uma pomba? Muito bem, uma pomba. Jantar de despedida, a última ceia. Jesus curou pessoas doentes e alimentou pessoas famintas. Ele amava os rejeitados e ensinava a todos sobre o reino de Deus. Mas alguns líderes religiosos não gostavam do que Jesus dizia e tinham inveja dele. Eles odiavam tanto a Jesus que decidiram que ele deveria morrer. Eles deram 30 moedas de prata para que Judas, um dos discípulos de Jesus, o traísse e entregasse. Jesus e seus discípulos celebravam a festa da Páscoa. Enquanto comiam, Jesus disse com tristeza: Um de vocês vai me trair. Surpresos, cada um deles respondeu: Eu não, Senhor. É verdade, disse Jesus. Um de vocês, alguém que está comendo aqui, vai me trair. Eu não, Senhor, disse Judas. Você sabe que é, Jesus respondeu. Vá, faça isso depressa. Então Judas saiu. Jesus tomou o pão e agradeceu a Deus. Ele o partiu, deu para seus discípulos e disse: Lembre-se de mim ao comerem. Este é o meu corpo entregue por vocês.
Então Jesus tomou um copo e agradeceu a Deus por ele. Bebam todos, disse ele. Este é o meu sangue derramado para que seus pecados sejam perdoados. Quando terminaram de comer e beber, Jesus e seus discípulos cantaram um hino. Depois foram ao jardim do Getsemane para orar. Pergunta: Jesus disse aos discípulos para se livrarem dele quando comessem que tipo de comida? Número 1, número 2 ou número 3? Muito bem, é o pão. Jardim. Jesus é preso. Depois de comerem juntos, Jesus disse a seus discípulos: Esta noite vocês vão me abandonar. Eu não, disse Pedro, com firmeza. Eu jamais o abandonarei. Jesus suspirou. Antes do galo cantar pela manhã, você dirá 3 vezes que não me conhece. Eu morrerei com você antes de fazer uma coisa dessas, bradou Pedro. Quando chegaram ao jardim do Getsemane, Jesus pediu a seus discípulos que orassem com ele. Os discípulos estavam cansados e adormeceram. Jesus orou sozinho ao Pai. Jesus sabia que seus inimigos queriam que ele morresse. Ele também sabia que a morte era o plano de Deus para ele. Mostra-me se há outra maneira, ele orou. Caso contrário, farei o que me pede. De repente, uma luz brilhou. Ouviu-se gritos e todos acordaram. Uma multidão zangada se aproximou, enviada pelos líderes religiosos daquele tempo. Judas beijou Jesus para mostrar qual homem deveria ser preso. Sou eu, disse Jesus. Quando ele disse isso, eles recuaram e caíram no chão. Então Jesus se entregou. Eles o prenderam e levaram até os seus líderes. A maioria dos discípulos de Jesus fugiu, mas Pedro o seguiu de longe. Ele esperou um pátio para ver o que ia acontecer. Você não estava com Jesus? Alguém perguntou. Assustado, Pedro disse não.
Duas outras pessoas perguntaram a mesma coisa. Vocês estão errados, Pedro disse. Eu nem mesmo conheço esse homem. Pedro negou Jesus 3 vezes. Quando ouviu o galo cantar, ele chorou amargamente. Pergunta: depois que Jesus foi preso, Pedro disse a todos que ele estava com Jesus, verdadeiro ou falso? Falso. Concluído. A cruz. Alguns líderes religiosos disseram ao governador Pilatos que Jesus era perigoso, pois queria ser rei. Pilatos perguntou a Jesus: isso é verdade? E Jesus respondeu: eu sou rei, mas não deste mundo. Jesus é inocente, disse Pilatos. Não há motivo para matá-lo. Eu o soltarei. Mas a multidão começou a gritar: mate-o! Então Pilatos mandou os seus soldados baterem em Jesus. Eles enfiaram uma coroa de espinhos em sua cabeça e o fizeram carregar uma cruz de madeira morro acima. No alto do monte, os soldados romanos pregaram os pés e as mãos de Jesus na cruz. Eles ficaram na a cruz no chão. Jesus foi crucificado entre dois criminosos. Ao meio-dia, o céu escureceu. Os amigos de Jesus choravam. Alguns líderes religiosos riam e zombavam, dizendo: você salvou outras pessoas, por que não salva a si mesmo? Pai, perdoa-lhes, disse Jesus. Quando Jesus estava para morrer, ele fechou os olhos e disse: está concluído. Ele havia completado a obra que veio realizar, por causa do seu grande amor. Um dos discípulos de Jesus, chamado José, colocou o corpo de Jesus num túmulo novo e rolou uma grande pedra na entrada. Um longo e triste dia havia chegado ao fim. Pergunta: Jesus foi enterrado em um túmulo? Um domingo feliz.
o túmulo vazio. Domingo pela manhã, algumas mulheres foram ao túmulo para perfumar o corpo de Jesus. Elas sabiam que o túmulo estava fechado com uma grande pedra e estavam pensando como tirá-la. Quando elas chegaram, a pedra já tinha sido tirada. O corpo de Jesus tinha desaparecido e havia anjos no túmulo. Jesus está vivo, disseram os anjos. Vão contar aos discípulos dele. As mulheres contaram aos discípulos. Pedro e João correram para o túmulo de Jesus para ver se era isso mesmo. Só encontraram os panos com que Jesus fora enterrado e voltaram para casa confusos. Mais tarde, os discípulos reuniram-se numa sala. Eles conversavam sobre o que estava acontecendo quando, de repente, Jesus apareceu. Eles ficaram apavorados. Pensaram que era um fantasma. Não fiquem preocupados, disse Jesus. Vejam minhas mãos e pés. Sou eu mesmo. Toquem em mim. Vocês não poderiam tocar se eu fosse um fantasma. Fantasma não come, mas eu estou com muita fome. Então Jesus comeu um pedaço de peixe e depois começou a ensiná-los. As escrituras são claras, disse ele. O Messias deveria sofrer e morrer e depois ressuscitar dos mortos. Agora anunciem ao mundo o que vocês viram, que todos saibam que os seus pecados podem ser perdoados se eles se voltarem para Deus. Isto é possível por causa do que eu fiz. Pergunta: Jesus disse a seus discípulos para anunciarem ao mundo suas boas novas. Verdadeiro?